Salve, salve, minha rapaziada. Chegando para mais um vídeo de NFL, mais um vídeo de futebol americano aqui no canal e plantão urgente, porque não é um teste. O Micah Parsons foi trocado do Dallas Cowboys para o Green Bay Packers. Sim, para quem acompanhou, acho que na semana retrasada, quando começaram os rumores maiores de troca, eu trouxe, né, naquele vídeo que os Packers para mim eram um dos times mais possíveis de ver o Micah Parsons chegando, por ser um time com capital para troca, um time com espaço para dar o salário que ele ia receber, e foi um salário, um contrato bem grande, bem gordo, mas principalmente, né, um time que precisava de um jogador como Micah Parsons, tanto no pass rush, mas também na defesa. Era uma das poucas carências que esse time tinha, ter essa grande estrela no time, no lado defensivo da bola, para ajudar nos momentos, né, de decisão, que é uma coisa que a gente sabe que o Micah Parsons pode entregar. Antes de começar o vídeo, não esqueçam, deixem um like, se inscrevam no canal e compartilhem com os amigos para que a gente cresça cada vez mais aqui no YouTube. Sigam o Landzone BR tanto no Twitter quanto no Instagram. Os links estão todos na descrição desse vídeo, certo? Bom, dando um panorama geral sobre como ficou esse contrato fechado, como é que foi essa troca, o que os Cowboys receberam e o que os Packers enviaram e qual o contrato que os Packers estão dando para o Micah Parsons. Bom, primeiro o que os Packers enviaram? Duas escolhas de primeira rodada, uma escolha de 2026, uma escolha de 2027, mais o defensive tackle Kenny Clark. É bom lembrar que o Kenny Clark ele vai fazer 30 anos no final dessa temporada, enquanto o Micah Parsons tem apenas 26 anos. Então, assim, é um valor da troca em si, não o valor contratual, o valor da troca é sensacional para o Green Bay Packers. Assim, eu não acho, eu particularmente não esperava que fosse sair tão barato. Eu estava esperando pelo menos duas escolhas de primeira rodada. Eu acho que a gente dificilmente vai ver na NFL uma troca envolvendo mais do que duas escolhas de primeira rodada, mas talvez ali uma escolha de terceira rodada junto, uma escolha, acho que de segunda já ficaria muito salgado, mas duas escolhas de primeira, talvez uma de terceira, é, mais algum jogador envolvido, enfim, eu achei que saiu um valor bem abaixo. Eu acho que os Cowboys poderiam ter talvez conseguido um pouco mais. Só que, bom, os Packers ofereceram e pro Micah Parsons foi ótimo, porque ele vai receber um contrato de 4 anos por 188 milhões, o que dá uma média de 47 milhões por ano. É o não QB mais bem pago de maneira disparada agora, sendo 136 milhões em garantias totais, 120 milhões totalmente garantidos e 62 milhões no primeiro ano. Todos esses valores aqui são recorde para não QBs na história da liga. Então, uma média de 47 milhões, 136 milhões em garantias totais, 120 milhões totalmente garantidos e 62 milhões no primeiro ano. Que a gente pode tirar de leitura, a gente ainda não tem a estrutura contratual, então isso é importante ressaltar, mas que a gente tira disso aqui. É um contrato front-load, né? É um contrato em que o dinheiro garantido está na primeira parte do contrato, 62 milhões só no primeiro ano, então metade do dinheiro garantido tu já manda, né, praticamente embora rápido. Já põe 62 milhões ali no primeiro ano de contrato. E aí, bom, não acho que é o que vai acontecer, mas se acontecer do Parsons parar de render ali a partir do terceiro ano, talvez no último ano de contrato, tá mais tranquilo para trocar. Então, provavelmente é um contrato front-load baseado no que a gente tem inicialmente, tendo em vista que ainda não saiu a estrutura completa desse contrato. O valor eu achei barato da troca duas escolhas de primeira rodada, mais o Kenny Clark, que, bom, era um jogador bom, não era um jogador ruim, mas já não rendeu a mesma coisa no último ano no Green Bay Packers. Fez uma temporada em 2023 muito boa, é verdade, mas em 2024 não rendeu a mesma coisa. E se tu tivesse que mandar o Kenny Clark para pegar o Micah Parsons, jogador que ao final da temporada vai ser 4 anos mais novo e é um dos melhores defensores da geração, eu acho que é totalmente válido. Em relação ao contrato em si, é caro. 4 anos, 188 milhões, inegavelmente é um valor caro. Mas assim, é totalmente merecido. O Micah Parsons é um dos melhores jogadores da geração. Ele chega num time extremamente jovem, o time mais jovem da NFL, e já vai ser uma das estrelas desse time. E é um jogador jovem também. Então, assim, é um valor que os Packers podiam pagar. Acho que os principais jogadores dos Packers hoje estão sob contrato. Então, assim, os Packers estavam na condição de oferecer, de dar esse tiro, de correr esse risco. Porque o time dos Packers é muito bom. Precisava de poucas coisas para esse time se tornar um Super Bowl contender. E acho que agora o time está no caminho perfeito.
Eu trouxe aqui só uma lista com os não QBs mais bem pagos, já que a gente está nessa questão de contrato e eu falei desse valor bem elevado que o Parsons vai receber. Para vocês terem uma noção, o TJ Watt assinou nessa off-season, Ja'Marr Chase e o Myles Garrett. Todos assinaram nessa off-season contratos que beiraram ali 40 milhões para o Myles Garrett, 40,25 para o Ja'Marr Chase e 41 milhões para o TJ Watt. Foi nessa ordem, né? O primeiro recebeu 40, depois 40,25 e depois 41. Todos assinados nessa off-season e os únicos 3 jogadores que haviam recebido um contrato que passava 40 milhões por média, sendo não quarterbacks. Agora o Micah Parsons foi lá e estourou, bateu os 47 milhões. Eu particularmente não esperava tudo isso. Eu achava que ele ia assinar talvez ali um contrato recebendo no máximo 43 milhões de média, mas foi logo 47. Não acho que seja um movimento errado dos Packers. Se os Cowboys não querem pagar, beleza, eu vou lá e pago. Pego um dos melhores defensores da geração, trago pro meu time um cara que vai render nos 4 anos de contrato. Eu tenho quase certeza que o Micah Parsons vai render no mais alto nível, a não ser que aconteça uma lesão, uma coisa que a gente não quer nem imaginar aqui. Mas pensando no cenário ideal, num cenário saudável, o Parsons tem tudo para em 4 anos jogar muita bola e se tornar um ídolo, talvez, dentro do Green Bay Packers. Trazendo um pouco dos números dele, porque que eu acho que vale a pena tu pagar um contrato de 47 milhões de média e um jogador que não é um quarterback. Em 4 anos de NFL, tá? 4 anos de NFL, o Micah Parsons foi 4 vezes Pro Bowl, foi 3 vezes All-Pro, foi defensor do ano calouro, né? The Roy, the Defensive Rookie of the Year, no seu primeiro ano na NFL. Em 4 anos ele registrou 52,5 sacks. E é importante destacar que ele não começa jogando como edge rusher, não começa jogando como ponta de linha defensiva nos seus primeiros jogos. Ele começa mais ali jogando como um linebacker mesmo, patrulhando o meio do campo. Depois ele faz a transição. E bom, 52,5 sacks é uma produção do mais alto nível da posição de edge rusher na NFL. Além disso, 9 fumbles forçados e 4 recuperados. A gente só não tem um DPOY aqui, um Defensive Player of the Year, porque o Micah Parsons deu o azar, talvez, de estar numa geração de edges absurda com Myles Garrett e TJ Watt. Mas assim, ele tá logo abaixo desses caras. Pra mim, ele junto ali com o Nick Bosa, né, briga ali pelo terceiro lugar de quem é o terceiro melhor edge da liga. Acho que não tá os dois, nem ele, nem o Bosa, estão na prateleira de Myles Garrett e de TJ Watt, mas estão muito próximos disso. E o Micah Parsons, bom, acho que é bem possível que a gente veja nos próximos anos ele garantindo um prêmio de Defensive Player of the Year, que inclusive ele já era para ter tido se não fosse uma produção extraterrestre desses outros 2 jogadores que eu citei. Dando um panorama geral, minha opinião sobre essa troca, falando um pouco além, né, do contrato, dos valores e das estatísticas produzidas pelo Micah Parsons nos últimos anos. Era uma estrela necessária. Quem acompanhou aqui as análises das divisões que eu fiz, sabe que eu coloquei os Packers como um grande favorito para vencer a sua divisão, mas que eu sentia falta de uma coisa: uma estrela defensiva, principalmente no pass rush. Eu cito naquele vídeo, né? E todos os vídeos que eu trouxe aqui de possíveis jogadores de linha que fossem ser trocados, Trey Hendrickson e Micah Parsons, eu colocava os Packers, porque era um time que tinha capital para fazer isso, tinha espaço no cap e, mais do que isso, tem uma janela de oportunidade de vencer um título nos próximos anos. E adicionando o Micah Parsons, essa janela fica gigantesca. Porque, bom, é um time competitivo que tem ótimas peças no ataque, tem um bom quarterback, tem um grupo de recebedores que pode não ter uma grande estrela, mas é extenso, tem um bom jogo terrestre, tem uma linha ofensiva que é sólida, tem uma defesa que, é verdade, agora a secundária ficou um pouco mais fragilizada na posição de cornerback, mas tem bons safeties, ainda tem bons jogadores também na posição de corner, mas, né, tem um bom grupo de linebackers, mas que precisava de um cara bom no pass rush. Acho que o pass rush era a grande carência desse time. E mais do que só adicionar um jogador bom no teu pass rush, tu adiciona uma estrela pro pass rush e pra defesa como um todo. Um cara que, quando o calo apertar, vai decidir os jogos para ti. Eu acho que era isso que os Packers precisavam e o Micah Parsons adiciona isso de uma maneira sensacional, num preço muito barato. Acho que é um dos melhores pass rushers da sua geração, um dos melhores defensores da sua geração, por um preço de banana. 2 first rounds e o Kenny Clark é um preço baratíssimo e que eu não teria pensado nem 2 vezes se eu fosse os Packers para trocar, tendo em vista, né, a janela de oportunidade para vencer um título que abre, né? Além disso,
O contrato, pra mim, é caro, é verdade, mas eu gastaria cada centavo no Micah Parsons, porque pra mim é um jogador brilhante, é um jogador que a gente ama ver jogar, é um jogador que vai te trazer vitórias, um jogador que vai te levar aos playoffs, é um jogador que aumenta a tua janela. Se a janela dos Packers era assim, ela tá assim. É muito grande a maneira como o Micah Parsons vai impactar nesse time. Coloco hoje os Packers como um time, né? Já falando para onde vão os Cowboys e para onde vão os Packers. Acho que os Cowboys saem de um time que já ia ter dificuldades com o calendário que tem dentro da NFC East e agora vai ter ainda mais dificuldades. Uma defesa que sofre muitas vezes, agora vai ver o seu pass rush ainda mais enfraquecido, tendo em vista que perdeu seus dois principais edge rushers nessa offseason, principalmente agora na figura do Micah Parsons. Então, assim, acho que o futuro não é brilhante para os Cowboys, é um futuro que está amarrado no Dak Prescott, que se amarrou agora com 2 contratos de wide receivers, mas que não tem mais a sua grande estrela defensiva e um dos melhores jogadores que passaram no time nesse século. Em relação aos Packers, era um time que já era competitivo, um time jovem, um time que já tinha boas peças para disputar. Agora, na minha visão, é o principal concorrente para vencer a NFC ao lado do Philadelphia Eagles. É um time que fica muito forte, um time que tem uma defesa muito boa, agora com o pass rush, que vai ser muito chato de enfrentar e com ótimas peças no ataque. Se esse time parar de oscilar, como oscila muito, principalmente na temporada regular, principalmente com a figura do Jordan Love, que tem oscilado bastante, tem tudo para a gente ser um time que a gente vai ver nos playoffs e vai ver incomodando. Acho que o primeiro passo é ser menos irregular na temporada regular para conseguir vencer mais jogos e ter mando de quadra, mando de campo, né, nos playoffs. Isso é importantíssimo. Nos últimos 2 anos, a equipe disputou 3 jogos de playoffs, todos fora de casa. Conseguir jogar em Green Bay é importantíssimo em janeiro. E acho que o Micah Parsons vai ajudar muito nesse objetivo inicial. Para quem sabe, lá em janeiro a gente está colocando os Packers como um dos favoritos a vencer os playoffs. E agora, para fechar o vídeo, só lamentar a condução do Jerry Jones nesse caso, né? Falou quando surgiu o pedido de troca que a torcida não precisava se preocupar, e esnobou o empresário do Micah Parsons, esnobou a importância do Micah Parsons para esse time, e bom, perdeu um dos melhores jogadores dessa geração. Dos Cowboys. Disaster Class do Jerry Jones, talvez uma das piores conduções de renovação de contrato da história da NFL. Porque tu perdeu um jogador do nível do Micah Parsons por pura negligência, por pura burrice do Jerry Jones, é lamentável. É assim, acho que já deu, acho que já era, todo mundo, ninguém aguenta mais Jerry Jones, e depois disso, assim, é aceitar a mediocridade que ele se tornou, aceitar o péssimo gestor de time que ele se tornou, e abrir mão, dar para outro cara, vender o clube, vender o Cowboys e seguir em frente. Porque assim, é lamentável a torcida dos Cowboys ter que passar por isso, perder um de seus principais jogadores para um time que é da mesma conferência por um preço de banana. Né? E não é como se o Micah Parsons não quisesse ficar em Dallas, ele queria. Era só tu pagar o contrato dele. Para que esperar tanto tempo? Para que esperar ficar tão caro? Por que tu não pode ser proativo um pouco? O Jerry Jones não consegue ser proativo nas suas renovações. Ele sempre vai pagar mais caro que os outros porque ele espera até o último segundo para renovar, mesmo sabendo a importância que aquele jogador tem pro seu time. E tem horas que tu não vai conseguir negociar. Quem brinca com fogo acaba se queimando. Jerry Jones brincou e agora perdeu o Micah Parsons. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam, deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos e sigam o Landzone BR lá no Twitter, certo? Um abraço, valeu e tchau!